jeito, não é o final da tua história. E a dor que você está sentindo agora vai ter um fim sem o tempo certo. Você diz que já não sabe o que fazer, mas milagre não precisa entender. Só confia em mim, não é agora que termina a tua história. Tem uma palavra que dá vida pra você. Ainda que desacreditem dessa história, há um milagre liberado, basta crer. Levanta, porque hoje eu trago vida pra você. Levanta, e quem desacreditou vai ter que ver. Levanta, a tua história não termina agora, pois eu ressuscito os sonhos e planos, faço reviver a tua história. Levanta, há uma mesa preparada pra você. Levanta, porque eu não vou deixar você morrer. Levanta, sou a calmaria em meio a este deserto. Sou teu Deus e eu venci o tempo certo. Este é o nosso Deus, ele não atrasa, é só corpo e presente. Paz, Senhor Jesus, meus irmãos. Boa noite a todos. Que Deus em Cristo abençoe meus irmãos. Deus vai abençoar cada um. Estamos hoje na nossa quarta aula. Iremos falar sobre hermenêutica. E eu creio que o céu... Deus abençoe, irmã Bruna. A paz do Senhor. Boa noite. Os irmãos, por gentileza, estão chegando agora. Se puderem, por favor, compartilhar essa live. Marque alguém. Pois após o término, a live ficará aqui no Facebook. Não será excluída. Se os irmãos puderem compartilhar, marque alguém. Fiquem à vontade, tá bom? Para que o nome do Senhor venha a ser glorificado em nome do Senhor Jesus. Bom, estamos falando hoje sobre a quarta aula. Vamos falar sobre hermenêutica. O que significa hermenêutica? Onde a gente vai aprender hoje o que é hermenêutica e qual a sua função no reino. Deus abençoe o Lucas Silva, em nome de Jesus. Irmã Silvana, Deus abençoe a tua vida. Muito obrigado. A hermenêutica é a técnica ou a arte de interpretar a palavra de Deus. E que a gente vai aprender hoje como usarmos a palavra de Deus, como nos entendermos, como nós podemos entender a palavra por intermédio da hermenêutica, que é a arte de interpretar o texto. Mas antes, guardar alguns irmãos chegarem, alguns segundos apenas, em nome de Jesus, para a gente estar dando início no nome do Senhor Jesus. Eu vou estar voltando esse louvor aqui
E Deus pôs no meu coração e Deus vai falar com alguém. O nome desse louvor se chama Levanta. Eu não sei o que se passa, mas o Senhor conhece o coração de cada um. Então vou estar voltando esse louvor e Deus vai falar com alguém. Irmãos, vamos lá. Vamos para a aula. Lembrar os irmãos que estão nos acompanhando já há alguns dias sobre a apostila. Essa apostila não tem nenhum questionário, não é lições para que venha estudar, tá bom? É apenas um esboço, um rascunho, melhor dizendo, como tudo começou sobre a Escola de Leões, o que Deus tem feito por intermédio desse seminário. E aqui está, irmãos. A apostila está pronta, já faz alguns dias, para a glória de Deus, está aqui. E o nome do Senhor se glorificado está aqui, ó, falando o que é a Escola de Leões, o que ela tem causado sobre as vidas de quem tem passado por esse processo da Escola de Leões, o que tem aprendido, diferencial de ensino totalmente diferente, conteúdos práticos, não é um conteúdo que fica em aulas históricas, ensinamentos sobre as promessas de Deus em nossas vidas, linguística sólida, transparente, acessível e outras coisas aqui. Seminário oferece melhoria na área do matrimônio, finanças, filhos, ministério, liderança, na área profissional, na área da saúde, na área mental, pessoal e emocional. O que os alunos aprendem no seminário? A grandeza de Deus em nossas vidas, a importância do sacerdócio, princípios bíblicos na vida financeira, revelações através da palavra de Deus, ensino sobre seitas e heresias, como ser um obreiro ou obreira de excelência, para a glória de Deus. Aqui fala também sobre a grade curricular, que é feita em 4 etapas. A primeira etapa, Gênesis sobre o reino de Deus. A segunda, a revelação sobre quem é Jesus. Terceiro, sacerdócio, módulo 1. Primícias do sacerdócio, módulo 2. Como identificar um falso mestre. Além de alcançar várias pessoas, a School of Lions, que é a Escola de Leões, está impactando a igreja no âmbito mundial através de uma visão profética. Aí fala um pouco sobre a minha pessoa, o que o Senhor tem feito e como surgiu a Escola de Leões. Aqui uns créditos como um agradecimento a cada um que tem participado e sido abençoado através da Escola de Leões, treinados para governar, tá bom? Após o término do seminário, eu vou estar enviando no grupo, em PDF, para que os irmãos venham imprimir e ter guardado como lembrança e participação do curso e também o certificado de participação também, tá bom? Vamos lá aprendermos hoje sobre a hermenêutica. Aí você pergunta, o que é a hermenêutica? A hermenêutica é a arte de interpretar o texto, o que está escrito. Que a gente lê
a gente lê a palavra de Deus, a gente lê a Bíblia, e tem palavras, versículos e capítulos que a gente não entende. Que a gente lê e fala, mas o que significa isso? E às vezes a gente fica quebrando cabeça, tentando entender o que aquela palavra ou aquele versículo estava querendo dizer. E às vezes a gente até mesmo fecha a Bíblia e não damos continuidade ao texto. Então a hermenêutica ela vem para isso, para abrir nossa mente, para que através da hermenêutica a gente venha entender o que o texto está nos dizendo. Que tem certas palavras na Bíblia, certos capítulos e versículos, que às vezes dá um nó na nossa mente, a gente não entende o que está querendo dizer. Então hoje a gente vai aprender um pouco sobre o que é a hermenêutica e qual a sua finalidade para com a vida daquele que prega a palavra, aquele que deseja entender mais a fundo os textos bíblicos. Então, alguns estudos aqui vai dizer assim: hermenêutica é uma palavra com origem grega. Significa arte ou técnica de interpretar e explicar um texto ou um discurso. Ou seja, quando nós estamos em uma palestra, dando um curso, seja na área profissional, área da saúde, seja na escola, fora, seja na igreja, fora da igreja, então ali está nos ensinando, ali está nos mostrando, através da hermenêutica, que a gente pode aprender na palavra, através da arte, que é interpretar o texto, interpretar a Bíblia, ou aquilo que foi lido, para transmitir ao público que nos ouve. O seu sentido original estava relacionado com a Bíblia, sendo que este caso consistia na compreensão das Escrituras, para compreender o sentido das palavras de Deus. Hermenêutica também está presente na filosofia e na área jurídica, cada uma com seu significado. Olha a importância da hermenêutica na vida do cristão, ou independente da crença ou do credo religioso. Porque a hermenêutica não é apenas para o âmbito, para o cristão. Não. A hermenêutica, ela, em geral, ela é a arte de interpretar o texto para que a gente possa explicar e aplicar o que foi dito através do texto. Então, a hermenêutica é a arte de interpretar e explicar o texto. Como eu disse aqui no início, tem certas coisas que a gente lê na palavra aqui de Deus e às vezes dá um nó na nossa mente que a gente não entende o que o texto está nos dizendo. Então, o que a gente faz? Vamos procorrer na hermenêutica. Por isso que eu disse ontem aos irmãos que é importantíssimo. Desculpe, irmãos. Que é importante estudar a palavra de Deus. É importante fazer um curso de teologia, um curso de hermenêutica, de homilética, de oratória, que foi a nossa aula passada, retórica, sobre a ética cristã, sobre a exegese, que foi a aula de ontem. Então, é muito importante para quem deseja realmente ter um ministério de excelência, ter um ministério de êxito, e quando for pregar ou for estar diante de um público, a pessoa ter a convicção, ela está ciente do que ela está falando, porque ela estudou para isso, ela cavou poços para aprender, ela renunciou a muitas coisas, foram noites e noites e noites estudando, fazendo provas. Então isso é muito importante. Muito importante você estudar mesmo a Bíblia, estude mesmo. Se tem dúvida, não fique com dúvida. Tem dúvida, pergunta. Não é vergonha perguntar.
porque ninguém nasceu sabendo. Cada dia mais eu estou aqui aprendendo com os irmãos. Aqui, da forma que eu estou ensinando por bondade de Deus, eu estou aprendendo com os irmãos também. Porque eu não sei tudo. Como eu disse, eu vou morrer sem saber tudo. Porque cada dia que passa a gente aprende coisas novas. Então, a hermenêutica está aqui para nos ensinar o quê? A gente entender o texto, a gente interpretar o que o texto está nos dizendo, está nos aplicando. Então, às vezes, tem pessoas que têm a oportunidade na igreja para dar uma saudação e, às vezes, ela lê um versículo, ela lê o versículo e já fecha a Bíblia e agradece a oportunidade. Ou ora, já agradece e vai sentar no seu lugar. Por quê? Porque falta a hermenêutica, a arte dela interpretar o que ela leu. Não que... não, é por falta às vezes de condições, falta de recurso. Porque, irmãos, é válido, é importante, é de suma importância aos irmãos que desejam realmente conhecer a palavra, estudar. Estudar porque os falsos mestres estão aí, ensinando coisas erradas, coisas que não tem nada a ver com o reino de Deus. E quem não tem uma profundidade do conhecimento da palavra, vai cair no lábio dessas pessoas que enganosamente tiram proveito de pessoas leigas e simples. Para quê? Para ganhar em cima. Mas se você estudar, se você correr atrás, se você dedicar o seu tempo para estudar a palavra, pode ter certeza que ninguém vai te enganar. Ninguém vai te passar para trás. Por quê? As pessoas hoje são enganadas. Qualquer vento leva a ela. Ela é levada por conversas fiadas, conversas mentirosas, enganosas, por papos. Por quê? Primeiro, o que falta é discernimento. Irmã Bruna, está conseguindo me ouvir bem? Está me ouvindo bem, os irmãos? Quando há o discernimento de Deus na vida do cristão, ele ou ela não é enganado. Por quê? O Senhor não deixa os seus enganados. Desde que nós buscamos a Deus de inteira sinceridade e de coração. Muito obrigado, irmão Bruno. Deus abençoe, viu? Então, irmão, é necessário, ainda mais nos tempos que nós estamos vivendo, nos últimos dias de hoje, no século XXI, os falsos mestres estão aí, e cada dia mais, irmão, vai surgir os mentirosos, os falsos professores, os falsos mestres, os falsos profetas. Então, irmão, é tempo de nós, Igreja de Cristo, nos despertar, orar mesmo, buscar mesmo. É tempo de buscar, irmãos. É tempo de a gente se lançar mesmo e conhecer realmente quem é Deus. Porque chegará dias que este livro aqui, chamado Bíblia Sagrada, não vai valer mais nada, irmãos. Será meras folhas e não terá o conteúdo da revelação, da magnitude que tem hoje. Às vezes a gente não dá ouvido, deixamos aberta no Salmo 23, no Salmo 91, e fica pegando poeira, fica manchando lá na estante, no rack, e nós perdemos o nosso tempo, achando que uma Bíblia aberta vai mudar a nossa vida. Não, irmãos. Não. Porque ela não deve ser apenas exposta numa estante. Tem que ser vivida, praticada no nosso cotidiano, na nossa vida. Aonde a gente for, temos que viver a palavra. Então, quero aqui reforçar. Estude a palavra. Se preciso for, estude teologia, o básico. Estude o médio, o avançado,
o bacharelado, irmão, estuda, se lança, mergulha mesmo em conhecer a palavra, os mistérios da palavra, os dons de Deus, os frutos do Espírito. Ali, irmão, você vai conhecer sobre o falso profeta, sobre o anticristo, a besta. Irmão, a Bíblia é uma fonte inesgotável. Quanto mais você cavuca, quanto mais você procura, mais revelações ela tem para te oferecer. Mais conhecimento, sabedoria, mais graça. Aqui, irmão, é a maior revelação, é a palavra. A maior profecia é a palavra de Deus. A Bíblia diz: o meu povo padece por falta de conhecimento. Por que hoje muitos crentes apanham de muitas seitas por aí? Porque tem preguiça de estudar a palavra. Tem preguiça de tirar um tempo e ler a Bíblia. Mas não tem preguiça de falar mal do próximo. Não tem preguiça de cuidar da vida do próximo, mas tem preguiça de ler a Bíblia. Meia hora, 10 minutos. Se todos nós, irmãos, tirasse 10 minutos por dia para lermos a Bíblia, a nossa vida espiritual seria outra. Nossa comunhão com Deus seria outra. As nossas mensagens seriam outra. Os nossos louvores seriam outros. Por que hoje não tem mais cura? Por que hoje não tem mais cura, mais revelações na palavra? Por que não tem mais sinais de Deus hoje, irmãos? Por falta de conhecermos quem é Deus. Não temos interesse de conhecer quem é Deus. Temos interesse em receber o que Ele tem para nos dar. Temos interesse em ganhar o que Ele pode nos oferecer. Porque hoje servimos a Deus, não digo todos, mas a maioria vai para a igreja com interesse de receber. E igreja não é lugar de receber, é lugar de se entregar. Ali é lugar de a gente se lançar aos pés de Cristo e oferecer a Ele o nosso culto racional. Mas a gente vai para o culto com interesse. Deus fala comigo. Deus me dá. Deus eu quero. Deus faz. Deus me dá. Deus eu quero. Deus abre porta. Deus faz aquilo outro. Como se Deus fosse nosso empregado. Então, irmãos, estude. Vamos lá. Para você entender realmente o que é a hermenêutica e qual a sua função e finalidade. Porque você não vai ser enganado, como muitos por aí. Segundo a filosofia, a hermenêutica aborda duas vertentes. Epistemológica, com a interpretação de texto, e a ontológica, que remete para a interpretação de uma realidade. Etimologicamente, a palavra está relacionada com o Deus grego, Deus com letra minúscula. Ou quer dizer, que é outros deuses com letras minúsculas. Quando você vê, irmãos, na Bíblia, em livros ou palestras, alguém escrever Deus com letras minúsculas, quer dizer que é deuses. Mas quando você vê Deus com letra maiúscula, é o nosso Deus, Todo-Poderoso. Os irmãos vêm entender. Deus relacionado com o Deus grego, Hermes, que eram deuses da oratória. Hermenêutica bíblica. Hermenêutica na Bíblia é a arte de estudar a Escritura. O que cada palavra, frase, capítulos significam. Ou seja, a hermenêutica vai te ensinar você a entender o texto. Coisas que a tua mente, às vezes, dava um nó. A hermenêutica está aqui para abrir tua mente e te ensinar o que é o texto, qual a sua interpretação e o que o texto está querendo nos dizer. Perdão. Então, a hermenêutica bíblica é isso. A arte de interpretar e de estudar a palavra, o texto bíblico. Por isso é importante, irmãos. Eu vou bater nessa tecla para sempre. Por isso é importante a gente entendermos
a palavra e estudarmos a palavra. Desde o começo do seminário, eu compartilhei com os irmãos aqui experiências que eu vivi por não ter alguém que me instruísse na palavra, me ensinasse que a palavra ela tem começo, meio e fim. A pregação ela tem que ter começo, tem que ter meio e fim. Como foi a aula de ontem pelo pastor Fabrício, um grande amigo, um homem de Deus, ele nos trouxe aqui a exegese, que é a crítica do texto. Então, a pregação, a palavra de Deus, ela precisa ser examinada. Muitos acham que a Bíblia, irmão, é só abrir a Bíblia, eu vou lá pregar. Eu vou abrir a Bíblia, Salmo 23, o Senhor, meu pastor, nada me faltará. Amém. Não, irmãos. A Bíblia, ela precisa ser estudada, precisa ser examinada ali o que você entendeu, você buscar em Deus a revelação do texto, a interpretação do que é aquilo que você entendeu através da palavra de Deus. Porque muitos, vou abrir a Bíblia aqui, eu vou pregar e... Não, irmãos. Pregar vai muito além do que abrir uma Bíblia e você ler o versículo, ler o texto e falar, come aí. O que Deus tem para você é isso. Não, queridos. A Bíblia, a pregação, a palavra de Deus vai muito mais além do que tudo isso. Eu não entendia, porque não tinha quem me ensinasse. Então eu errei muito. Pequei muito, meu pai. Não porque eu queria. Não porque eu tinha preguiça. Não. Coisa que eu amo fazer, irmão, é ler. Amo ler, amo orar. Sou apaixonado em ler Bíblia, ler livros. Em orar, então, irmãos, eu amo orar. Tudo isso é para a glória de Deus, irmãos. Mas eu não tinha quem me ensinasse. Então, a graça e o conhecimento não andavam junto. Porque eu tinha muita graça, não tinha conhecimento. E quando eu ia pregar, irmão, o povo via muita graça, mas não tinha o conhecimento. E ambos têm que andar junto. A graça e o conhecimento. Já viu pregação onde o pregador ou pregadora pregou e você viu tanta graça na vida dela, mas você não entendeu a mensagem. Por quê? Ela tinha graça, mas não tinha conhecimento. Ou vice-versa. Tem uns que têm conhecimento, conhece muito o texto, a palavra, sabe entrar e sair, tem começo, meio e fim, mas não tem graça de Deus. Ou seja, você entende a palavra, mas não tem aquela graça, aquela presença de Deus. Então, irmão, a graça e o conhecimento tem que andar alinhada, um ao outro. Não é pecado ter muita graça. Não é pecado ter... Não. Tem que andar junto. Para que não haja contradição. E chegou o tempo que o povo me questionava. Maico, olha, você é uma bênção pregando, mas não entendi nada. Você tem muita graça de Deus, tem presença, mas te falta conhecimento. E eu não entendia, irmão, na minha ignorância, por ser imaturo, eu achava ruim, ficava chateado, não queria pregar, dava um medo de pregar, porque depois de pregar eu achava, eu vou pregar e eu vou ouvir de novo de alguém que eu não tenho conhecimento, eu preciso... Então aquilo foi me bloqueando. Aí eu fui, irmão, que orando a Deus. Deus me liberta disso. Eu quero conhecer mais a fundo. Foi onde Deus foi abrindo portas de curso, onde eu fui tirando minhas dúvidas daquilo que eu não entendia. Porque, irmão, eu abri a Bíblia, eu li um texto aqui e falava, mas não entendi nada. O que quer dizer isso? Mas sabe o que me bloqueava, irmão? O medo. Eu tinha medo e receio de perguntar para alguém o significado do texto. Então eu me prendia, me trancava e eu ficava com aquela dúvida no meu coração, falava, mas se eu perguntar, fulano vai rir da minha cara. Eu tinha um medo de perguntar com medo da resposta. Olha a dificuldade que eu enfrentava. Eu tinha medo de perguntar com medo da resposta que eu ia receber. Então isso foi anos. Anos e anos eu carreguei isso comigo.
Então teve que haver um desbloqueio, um destravar de Deus na área ministerial na minha vida, para que tudo a minha dúvidas eu viesse o quê? A perguntar. Hoje, irmãos, eu leio algo, eu não entendo, falo, opa, eu vou aonde quem conhece da palavra. Porque muitos aí estão pregando e torta à direita e não tem nada a ver com a palavra. Então procure alguém de Deus, um professor de caráter, um homem de Deus que tem vida no altar, que conheça a Bíblia, que pregue Bíblia, que ensine Bíblia. Não vai com qualquer um, não. Vai aonde alguém entende da palavra e possa te ensinar a fundo sobre a palavra, o começo, meio e fim. Tá bom? Então vamos dar início aí. Então, antes de terminar aqui para os irmãos entenderem, eu fui perguntando, irmãos. Fui orando a Deus, falando, Deus, me tira essa timidez, esse medo, esse bloqueio, porque eu tinha dúvida, mas não tinha coragem de perguntar. Eu tinha medo de perguntar, com medo da resposta que eu ia receber. Então, ou seja, eu me tranquei, eu tinha dúvida, eu tinha vontade de perguntar, irmão, mas eu tinha aquele medo, aquele receio de perguntar com medo da resposta. Então, eu tive que trabalhar muito isso dentro de mim. O Senhor foi trabalhando, foi dando vitória, foi libertando, Deus foi arrancando esse medo, essa angústia. E hoje, irmão, toda a minha dúvida eu tiro. Falo, opa, fulano, o que é isso que quer dizer? Ou vou no dicionário, ou procuro nos cursos, mas eu não fico mais com dúvida. Então, tem dúvida? Pergunta. Não vai para tua casa com dúvida, não vai para tua casa com interrogação, mas eu podia ter perguntado, não perguntei. Poxa, não deixe para amanhã. Tem dúvida de uma mensagem que foi ministrada? Espere o culto acabar. Chama o pastor, o pregador, quem ministrou, falar, irmãos, eu não entendi isso, o irmão pode me explicar, por favor? Irmão, não é feio, não. Não, pergunta mesmo. Seja curioso em conhecer a Deus. Seja ambicioso, mas em prol do reino. Tenha ansiedade. Ansiedade, quer dizer, é de procurar saber quem é Deus. Tenha ambição de conhecer o reino. Procura mesmo, cava mesmo, se lance mesmo no reino. Mas em prol, conhecer sobre a palavra, sobre o reino de Deus, sobre quem é Jesus, sobre a Trindade, sobre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Tem pessoas, irmão, na igreja que não conhecem quem é Deus. Tem pessoas na igreja que não sabem o que é a Trindade. Não sabem quem é o Pai, quem é o Filho e quem é o Espírito Santo. Pessoas que nem sabem sobre Deus, sobre Jesus, irmãos. Então, a Bíblia é clara em nos dizer que o povo padece por falta de conhecimento. Então não seja igual eu no passado, que tinha dúvidas e não perguntava. Que estava morrendo entalado com a dúvida aqui, mas não perguntava. Então, irmãos, eu sofri muito com isso porque eu me tranquei. O medo me bloqueou. Então eu venci o medo. Hoje, qualquer dúvida eu pergunto mesmo. E não tô nem, eu quero saber. Se eu não sei, eu vou perguntar. Se tem uma dúvida, irmão, eu vou perguntar até eu esclarecer as minhas dúvidas, mas eu não vou dormir encafifado, mas o que? Eu poderia ter perguntado, olha, perdi a oportunidade. Mas pergunta, irmão. Pergunta, procura em quem entende mesmo do negócio, do assunto, mas não fique com dúvida. Não vá dormir com dúvida. Pergunte. Pergunta e atualmente vai ser esclarecido e você vai entender mais a fundo sobre a palavra, tá bom? Vamos lá. Na filosofia, hermenêutica é fundamentada por Hans Georg Gadamer. Escreveu um livro sobre como explicar e analisar textos de formas coerentes, através de métodos especiais. Para Gadamer, a hermenêutica é uma forma de compreender as ciências espirituais e a história através de uma interpretação da tradição. A hermenêutica jurídica. Vamos lá? Na área jurídica,
Hermenêutica é a ciência que criou as regras e métodos para a interpretação das normas jurídicas, fazendo com que elas sejam conhecidas com seu sentido exato e esperadas pelos órgãos que a criaram. Ou seja, a hermenêutica ela abrange tanto na área jurídica, social, bíblica, ou seja, a hermenêutica global, em geral, ela abrange todas as áreas. Ou seja, ela é importantíssima em todas as áreas. Porque você vê hoje aí palestras, mentorias, conferências. Você fala, olha, você vê a pessoa naquela postura, falando bem, falando bonito, tudo ali, sabe? Porque ela estudou. Aquilo ali é ética cristã. Aquilo ela estudou sobre postura, que é a ética cristã, que abrange também. Hermenêutica, homilética, oratória. Quando você vê alguém falando, nossa, a pessoa fala bonito, ela encaixa muito bem as palavras. É o que nós falamos aqui, irmão, na segunda aula, que é a oratória e a retórica, que é a arte de falar em público e a arte de falar bem. Ou seja, quando você vê alguém falando bonito e falando, olha, porque ela teve um preparo, ela se preparou para chegar naquele nível ali. Ela foi muitos tempos de estudos, dúvidas que foram tiradas, somente esclarecida, mas o que? Ela se dedicou. O segredo é esse, é você se dedicar ao seu tempo. Sabemos que o tempo, irmão, voa, passa muito rápido. O dia tem 24 horas e passa muito rápido, como se fosse 12 horas, de tão rápido que passa. Mas, irmãos, nós tirarmos um tempo do nosso tempo. Nós, às vezes, temos tempo para tudo, mas não temos tempo para examinarmos a palavra. Tira um tempo seu. Tira um tempo que nós tiramos para assistir Netflix, ou ficar no celular, ou a passeio. Não que você não, você não pode. Você pode fazer isso. Você é livre de fazer o que você quer. Mas se você quer conhecer a fundo o reino, a palavra, devemos renunciar a algumas coisas para conhecer sobre o reino. Devemos abrir mão de algumas coisas para conhecer mais a fundo a palavra de Deus. Então abre mão um pouco, renuncia um pouco os seus afazeres para você conhecer a fundo a palavra, conhecer quem é o Senhor, quem é Deus, quem é Jesus, sobre a Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então, a hermenêutica, a oratória, a retórica, a exegese, a homilética, ela é importantíssimo na vida do cristão. Tanto ele que serve a Deus, ou tanto ele que não serve a Deus. Então, a hermenêutica, ela engloba geral. Tanto quem tem religião, quem não tem. A hermenêutica não abrange religião, ela é geral. Ela é universal. Então é muito importante você estudar a palavra de Deus para você não ser enganado. É muito importante. É muito importante você estudar a palavra de Deus para que você não venha ser enganado. Muito importantíssimo você estudar e conhecer a fundo mais sobre o reino de Deus. Então hoje nós estudamos sobre a hermenêutica, a sua função e a sua finalidade. Deus abençoe o pastor Henderson, Deus abençoe o evangelista Wagner, em nome de Jesus, de uma forma especial. Deus abençoe os irmãos, de uma forma especial. Irmão Everton, a paz do Senhor, Deus te abençoe. Fique tranquilo, meu irmão. Fique tranquilo. Em nome de Jesus, fique tranquilo.
Meus irmãos, estamos chegando ao fim dessa live, desta aula, em nome de Jesus. E finalizar aqui para os irmãos poderem entender que a importância da hermenêutica na vida do cristão ou daquele que serve ao Senhor. Estude. Estude o máximo que você puder. Pois vai te servir de grande valia. Vai servir de grande valia. E lá na frente você vai entender. Porque de todo esse processo de hoje, as dúvidas que foram tiradas, os pontos de interrogações que você tinha concernente ao reino de Deus, sobre a palavra, sobre capítulo, versículos, estude. Você vai entender, irmãos. Você estudando, você vai entender a importância de cada capítulo, versículo, vírgulas, ponto final e vírgula. Então estude. Estude porque é de suma importância para que o teu conhecimento venha ampliar a tua mente, venha abrir. Você vai entender quão importante é você estudar a palavra de Deus. Que Deus abençoe a todos os irmãos. Fico por aqui. Amanhã, permitindo Deus, estamos aqui novamente em nome de Jesus, para a glória de Deus, para aprendermos mais sobre o reino de Deus, sobre a palavra de Deus que é necessária nos últimos dias que nós estamos vivendo hoje. Não é necessário a gente aprender mais sobre a palavra de Deus, e a vitória é certa em nome do Senhor Jesus. Deus possa abençoar a todos de uma forma especial em nome de Jesus. Que o Senhor sobre ti levante o teu rosto, te dê a paz em nome do Senhor Jesus. Tá bom? Que Deus venha abençoar de uma forma especial em nome do Senhor. Deus abençoe a irmã Silvana. Deus abençoe a todos os irmãos que permaneceram aqui até agora. Um meu forte abraço. Fiquem todos com Deus. Qualquer coisa me chame, tá bom? Qualquer dúvida pode me chamar. Estou aqui para esclarecer e para ajudar os irmãos de uma forma especial em nome de Jesus. Amém? Fiquem todos com Deus. Forte abraço em nome do Senhor Jesus.